TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. 6 pessoas investigadas na Operação Malebold são denunciadas pelo Ministério Público. 3 dos investigados presos foram liberados esta semana. Casos semanais da Covid-19 voltam a subir na região. 195 a mais entre 18 e 23 de setembro. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. 6 pessoas investigadas na Operação Malebold são denunciadas por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dos 6 envolvidos na primeira fase da operação, 3 que são o casal de sócios administradores da empresa de transporte de vans e o filho deles, de 23 anos, foram denunciados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. De acordo com a Polícia Civil, as investigações dão conta que o rapaz aderiu ao projeto criminoso a partir do momento que abriu uma empresa para lavar o dinheiro desviado da Prefeitura de Araxá. De acordo com o delegado que preside a Malebold, o grupo criminoso foi estruturado entre 2014 e 2015 pela ex-secretária de governo e pelo marido dela, ex-assessor municipal, que atuava na tesouraria do executivo. Nós temos nessa investigação, nessa estruturação criminosa que nós descobrimos, nós temos 2 núcleos que estão para nós bem definidos. Um dos núcleos é um ambiente empresarial, que se ligou ao ambiente da administração pública. O outro núcleo é o núcleo dentro da administração pública, constituído de servidores públicos, com papéis determinantes na administração, e aonde estão as lideranças dessa organização criminosa. A decisão do Poder Judiciário de conceder benefícios é natural do processo brasileiro, do processo penal brasileiro. Mas, como eu já disse para vocês, para a imprensa, desde o início, a Operação Malebold, ela tem revelado para nós uma série de outros fatos, alguns que nós já tínhamos linhas de investigação, outros não, fatos novos, que nós vamos debruçar sobre isso. Anunciado durante coletiva de imprensa realizada na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Araxá, o promotor Marcos Paulo Queiroz Macedo e o delegado Renato Alcino Vieira esclareceram sobre os crimes que cada um foi denunciado. Foi julgado um habeas corpus da pessoa de Vitor Hugo e a esposa dele e o filho pediram a liberdade provisória, e isso está sendo apreciado também pelo juízo. Então, nesse momento, até então, só um não está preso, mas há pendência judicial de apreciação dessas medidas de prisão cautelares que foram deferidas pelo juízo de Araxá. Na verdade, o Dr. Renato, quando ele concluiu a investigação na semana passada, na segunda-feira, no relatório final dele, ele pediu que fosse levantado o sigilo das investigações. E isso foi deferido pelo juiz, o Dr. Dimas Ramon. Ele deferiu o levantamento do sigilo, de modo que hoje a investigação não é mais sigilosa. 3 deles tiveram habeas corpus deferido esta semana. Primeiro foi o empresário, primo da ex-secretária de governo, proprietário da empresa de transporte de vans investigada. Depois a esposa dele, sócia no empreendimento. E o filho do casal, que teve a prisão decretada na segunda fase da operação, dia 20 de agosto. Todos eles estavam aqui, no presídio de Araxá,
e agora respondem ao processo em liberdade. O trabalho que será desempenhado no Núcleo de Combate à Corrupção, criado pela Polícia Civil Mineira, foi detalhado pelo delegado. Conforme a gente avança nessas investigações, nós naturalmente verificamos o comportamento das pessoas que estão sendo investigadas. Qualquer tipo, né, de obstáculo a ser criado à justiça, qualquer tipo de situação que demande, né, que seja imprescindível a prisão cautelar, seja ela temporária ou preventiva, a Polícia Civil vai sim recorrer ao Poder Judiciário, recorrer ao Ministério Público e indicar, tá? Neste momento nós não temos nada dessa natureza e nós vamos aguardar os próximos dias para ver qual a reação desses indivíduos, né, desse indivíduo que foi posto em liberdade, que pertence ao núcleo empresarial dessa organização, dessa associação criminosa que foi descoberta. Então, o que a Polícia Civil mostra com essa atitude? Que o combate à corrupção, o combate à malversação de recursos públicos passou a ser prioridade, né? Aí um esforço conjunto, o Dr. Marcos Paulo, o Ministério Público já indicava a necessidade de termos uma força dessa natureza. Araxá sai na frente no aspecto de poder ter um ponto de investigação que vai tratar desse tipo de crime, né? A gente está bem à frente de outros municípios, porque o Núcleo de Combate à Corrupção, né, é o primeiro a ser instalado no interior do estado, aqui na cidade de Araxá. A Receita Federal abriu a consulta ao 5º lote de restituições do Imposto de Renda de 2020. O crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será realizado no dia 30 de setembro, ultrapassando o valor de 4 bilhões. Deste total, mais de 226 mil referem-se aos contribuintes que têm prioridade legal, sendo 7.661 idosos acima de 80 anos, 44.982 entre 60 e 79 anos, 4.685 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 21.303 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet. É possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate dentro do prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico. O contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001. O governador Romeu Zema liberou a retomada da educação presencial no estado. A data prevista para o retorno é do dia 5 de outubro. Há cerca de 6 meses sem aula prática e no último período do curso de odontologia, estas universitárias se mostraram contentes com o retorno gradativo. A ansiedade foi bem grande nesses últimos meses, né? Mas a gente está muito feliz que a Unifenas conseguiu retomar as atividades. É um momento muito triste, né? Por causa do momento que a gente está vivendo, mas a gente está bem feliz de estar podendo retomar as práticas aos pouquinhos. Entre as medidas adotadas, destacamos o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, o uso de equipamentos de proteção individual distribuídos pela universidade, dispensadores de álcool e gel instalados em todos os ambientes de aprendizagem e administrativos, assim como os tapetes sanitizantes. A aferição de temperatura e a comunicação visual também foi reforçada com orientações de prevenção ao coronavírus. Os atendimentos só ocorrem mediante agendamento prévio por telefone. Nós temos uma listagem já de pacientes que já estavam agendados e outros que agendaram essa semana, então tem um controle grande, nós temos um controle grande desse fluxo de pacientes dentro do campus também. A expectativa é muito boa, né, seguindo-se todos esses protocolos. Enfim, agora nós poderemos dar continuidade com as atividades de estágio e eles seguirão com a sua formação. A gente tinha que retornar, até porque a população precisa desse apoio e eu acho que foi uma coisa boa, e a gente precisa formar também agora, então acho que é ótimo. No próximo bloco, o aplicativo que recebe denúncia de crimes eleitorais é atualizado pelo TSE.
E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou o aplicativo Pardal, criado para receber denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais. O aplicativo existe desde 2014 e vem sendo atualizado ao longo do tempo. E agora possibilita um detalhamento maior da denúncia apresentada. A ideia é facilitar o trabalho de apuração por parte dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com cidadãos para atuar como fiscais e ajudarem a combater a corrupção no processo eleitoral. Com a atualização do aplicativo, além da foto da denúncia, o usuário deverá enviar um relatório demonstrando qual a irregularidade a ser apurada. Quando as denúncias tratarem de outro tema que não seja propaganda eleitoral, o aplicativo vai oferecer o contato da ouvidoria do Ministério Público de cada localidade. O aplicativo disponibiliza ainda um link específico para que as denúncias sejam enviadas ao Ministério Público de cada federação. Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até o dia 1º de outubro para inserirem ou alterarem a foto na página do participante. O cadastramento é obrigatório e a foto deve atender algumas regras. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG. Imagens em PDF não serão permitidas. O INEP e o Ministério da Educação não realizam validação da foto. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o exame foi adiado para os dias 17 e 24 de janeiro do próximo ano e 31 de janeiro e fevereiro de 2021. Além de uma redação e 45 questões, os candidatos terão que responder perguntas sobre 4 áreas de conhecimento. A seguir, o aumento de casos de Covid-19 na região e o editorial Raio X com Olavinho Drummond. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa.
Posto Ipiranga. Você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Eu volto a esta edição com a atualização da pandemia em Araxá. Hoje são 1.505 casos. Destes, 1.161 estão recuperados e 320 pacientes permanecem em monitoramento. E casos semanais de Covid-19 voltam a subir na microrregião. Diagnósticos positivos da doença aumentaram 7,35% na última semana, na soma dos casos das 8 cidades que compõem a microrregião de Araxá. As notificações de óbito pela doença tiveram um incremento entre 18 e 23 de setembro, passando de 2 novos registros em Araxá e Santa Juliana na última semana para 3 de sexta-feira até ontem. Em Araxá, Perdizes e Tapira, com 1 a mais em cada. Os dados estão nos boletins epidemiológicos de cada dia divulgado pelos municípios e levantado pela nossa equipe. A análise compara a semana epidemiológica referente ao período do dia 14 ao dia 18, entre 18 e 23 deste mês. Segundo os dados divulgados nos boletins oficiais de cada município, a soma dos casos na terceira semana de setembro foi de 143 a mais, contra 195 entre os dias 18 e 23 de setembro. Na distribuição por município, o aumento nos casos se deu sobretudo em Araxá, com 139 novos registros, sendo um óbito e 138 casos. Perdizes ficou em segundo, com mais 25 casos e o terceiro óbito registrado. Mais 29 pessoas recuperaram. Em Ibiá, são 15 novos casos, manteve o número de óbitos e mais 6 curados. Em Santa Juliana, 9 casos a mais e 8 pessoas a mais também recuperadas. Tapira teve 3 novos casos, o registro do primeiro óbito e mais um recuperado. Em Pratinha, houve também um aumento de mais um caso, permanecendo os 16 recuperados. Em Campos Altos, mais um caso e mais 2 curados. Em Pedrinópolis, os mesmos 62 casos e um óbito, com 57 pessoas recuperadas da Covid. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Esta é uma história de privilégios e ambição. 2 jovens, Lili e Xaxá, se fizeram amigos. E daí nasceu um pacto. Haveremos de ficar ricos e poderosos. Ato contínuo, as missões foram definidas. Lili, de boa conversa, optou pelo caminho parlamentar. Já Xaxá, craque em matemática, preferiu lidar com os números e a administração dos dividendos. Dito e feito. Assim foi criada a dupla perfeita que abraçou sucesso e conquistou lucros e até mesmo um pequeno espaço na capital federal. Mas décadas se passaram e Lili e Xaxá estão apreensivos. O mundo mudou. Os telefonemas milagrosos, contatos influentes, as pressões políticas não funcionam mais. Os acordos feitos na calada da noite agora recebem a luz de uma justiça firme e implacável. Verdade, verdade, verdade. Minha gente, vivemos uma nova era. Tempos onde não cabe mais a lei do hei de vencer, custe o que custar, doa quem doer. Só assim estaremos construindo um novo Araxá, desta vez amparado pelos signos da transparência e da dignidade. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você, fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio
Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano foi inaugurado o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia? A. 1940, B. 1935 ou C. 1922? E para você que acertou, a resposta certa é a opção C, 1922. Como parte dos festejos do centenário da independência do Brasil, foi inaugurado, em 7 de setembro de 1922, o novo prédio da Santa Casa de Misericórdia. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.